Então, pessoal, aqui nós temos uma televisão de plasma, né? A gente tem sempre trabalhado mais aqui com a TV de LCD, então vale a pena a gente explicar algumas coisinhas aqui da TV de plasma. No caso da televisão de plasma, ela vem sempre mais robusta, né? Porque o consumo é mais alto e com algumas diferenças que a gente precisa apontar. Por exemplo, essas placas aqui, né, são diferenciais. Essa placa aqui é a placa do Sustine Z, ou Z-SUS. Essa daqui é a placa do Sustine Y, ou Y-SUS. Então essas são as duas principais diferenças, né? Fora isso, o fluxo é o mesmo, né? Você vê aqui onde entram os sinais. Então nós temos aqui a placa do VSC, essa placa aqui, que é a placa de sinais, a placa que vai, o pessoal chama de placa principal, é a placa que vai tratar dos sinais, de todos os sinais que entram na televisão. Todas as conversões de sinais, de analógico a digital, etc., são feitas nessa placa aqui. Inclusive é nessa placa que nós temos também um microprocessador, né? Então os sinais que saem dessa placa, eles saem através desse cabo aqui. Vou mostrar aqui, esse cabo aqui é um cabo chamado LVDS. Na verdade o que sai aqui é o RGB digital. Todos os sinais que entram nessa placa, eles são convertidos para um RGB digital, né? Então aí ele vem para cá, essa placa que fica aqui embaixo, que nós chamamos de placa lógica. Essa placa aqui. Então você vê que a ligação sai da placa VSC através desse cabo e vão para essa placa de baixo, que é a placa lógica. Também é conhecida às vezes como placa de controle. Ela equivale mais ou menos à placa T-COM na TV LCD, né? Ela é a última placa que faz a distribuição dos sinais para a tela. Daqui a pouco nós vamos levantar isso aqui e nós vamos ver melhor a placa lógica. Essa placa lógica, dela saem 3 cabos. Um cabo sai por aqui, esse cabo aqui, que vem para a placa do Sustine Y. Mas o destino desses sinais é outro. É a placa do drive Y. Esses drives aqui, através desses cabos, né? Através desses cabos aqui, eles mandam o sinal para a tela. Então, voltando aqui atrás, a placa lógica manda sinal por esse cabo, eles passam por dentro da placa Y-SUS. Essa placa Y-SUS, ela vai administrar o brilho de cada pixel, né? Então ela é como se fosse um PWM gigante, né? PWM que vai manipular os pixels, a largura de pulso, para poder controlar o brilho da tela. Depois de controlado, eles vêm para essas placas de drive e são jogados nos eletrodos da tela de placa. Agora nós temos aqui, voltando aqui na placa lógica, nós temos 2 cabos que saem para os drives X. Dá para ver aqui a pontinha dele aqui, ó. Um drive X, que é uma régua que fica aqui embaixo da tela, e do lado de cá nós podemos ver a outra ponta do outro drive. Então quer dizer, esse drive vem até o meio, e daqui do meio até lá nós temos outro drive. Por isso aqui nós temos 2 cabos. Nós temos 2 cabos saindo da placa lógica, um sai para o drive esquerdo e outro cabo sai para o drive direito. Com relação a defeitos, né, uma televisão de plasma, ela dá muito defeito de fonte e defeito nos Sustine, né? Nessa ordem, né? Começa mais por aqui, depois vem os outros defeitos, né? Os outros defeitos. Mas quando você pega uma televisão dessa que não está ligando, o LED frontal não está acendendo, geralmente o defeito é da fonte, né?
Se o LED na frente está acendendo, mas ele não libera as tensões secundárias, tensão VS, as outras tensões, porque quando você liga na tomada, a primeira tensão que aparece é a tensão de 5 volts ou 3,3, né? No caso aqui, a tensão de stand-by é 5 volts. Que nesse conector você pode ver aqui a relação das voltagens que saem, né? Aqui nós temos algumas aqui que saem as menores. E nesse cabos maiores aqui, são os cabos que alimentam a placa dos sustain, entendeu? Então aqui que nós temos a voltagem maior, que é uma voltagem que varia de 180 a 200 e poucos volts, dependendo do aparelho. Então se essa voltagem não estiver presente, né, você pode ter um problema na fonte, mas aí cabe a você desligar o cabo para ver se não é um curto. Né? Vai que a placa do sustain esteja em curto, então a voltagem aqui vai cair, vai derrubar essa voltagem. Então você vai desligar esse cabo, desligando esse cabo, se a voltagem voltar, o problema é curto-circuito nos reguladores da placa do sustain. O mesmo caso é aqui. Se você levantar esse cabo e a tensão aparecer, voltar, o problema é nessa placa de sustain aqui. Então você, com isso, só em desligar esses dois cabos, você já vai saber se o defeito é da fonte, se é de uma placa ou da outra. Porque se a voltagem não voltar, você desligando quando você tem problema de brilho, luminosidade, a tela está falando, está ligando, está acendendo, mas a tela não acende, ou está com pouco brilho, ou está com brilho, assim, da tela da metade para baixo com mais brilho do que para cima, alguma coisa desse tipo, então você tem problema ou no sustain ou na placa lógica. Entendeu? Então a placa lógica e o sustain, eles afetam o brilho da tela. Tela apagada, tela com pouco brilho, entendeu? Agora eu vou adiantar aqui uma informação. Vamos tirar aqui essa placa do ZSUS. Observa bem essa placa do ZSUS. Ela é interligada à tela através de 3 cabos. Aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Como ela tem 3 cabos, se ela entrar em curto, ela vai afetar toda a tela. Você pode ter um brilho, tipo assim, um brilho muito deficiente na tela toda, ou brilho nenhum, né? Mas se ela der defeito num setor só, por exemplo, aqui no meio, nesse setor do meio, você vai ter uma deficiência de brilho no meio da tela, aqui no meio, daqui para lá. Se o problema for nesse setor aqui, vai dar na parte de cima. Se for aqui, essa parte aqui vai dar na parte de baixo, entendeu? Então, cuidado que por isso que eu estou alertando, que esses defeitos aqui na placa ZSUS se confunde às vezes um pouco com os defeitos dos drive Y. Por quê? Porque os drive Y, eles têm vários cabos que cada um alimenta um setor da tela. Então, por exemplo, essa parte de cima aqui, ele vai afetar só uma faixa aqui em cima da tela. Essa parte aqui, ó, vai afetar aqui mais embaixo um pouco. Esse aqui, ó, vai afetar no meio da tela. Então, quando você tem defeito no drive, por exemplo, essa placa aqui, são 2 placas, ó, uma vai daqui para baixo e a outra vai daqui para cima. Se queimar toda essa placa aqui, você vai ter todo esse setor aqui do meio da tela para baixo apagado, ou toda branca, ou toda preta, e vai depender de como ela queimou, né? Mas se queimar só um elemento só, queimar só um elemento desse aqui, vai afetar só um cabo desse, você vai ter uma faixa mais estreita na tela toda, entendeu? Então, ou seja, esse defeito nesses setores, eles se identificam por si só, de acordo com o setor onde aparece o problema, né, da parte da tela onde está sendo afetada, já diz qual é o circuito que está com defeito, tá? Agora,
voltando aqui na placa do ZSUS, aqui são 3 cabos. Cada um afeta um terço da tela. Né? 1/3 da tela. Agora nós vamos fazer a desmontagem aqui, para a gente chegar na placa lógica e acabar de explicar melhor. Tá bom? Consegui chegar na placa lógica. Pessoal, bom, pessoal, aqui ó, nós chegamos na placa lógica, né? Por aqui nós podemos ver melhor todas as conexões da placa lógica. Vamos recordar o cabo que sai daqui, que leva o sinal RGB na placa lógica. Como esses sinais eles saem daqui sem bipolar, né, sem polarização contra a Terra, ele chama de LVDS, né? Tem esse nome LVDS, que é o sistema de conexão bipolar. A placa lógica, ela tem o papel de distribuir tudo que foi de imagem, que foi tratado aqui, distribuir para a tela em forma de endereçamento de eletrodo, né? de pixel, né? Então ela tem uma saída aqui que vai para a placa, os drives, mas antes de chegar nos drives, ela passa nessa placa aqui, que é a placa do Sustain Y, para administrar o brilho da tela. Já os cabos que vêm para o drive X, eles não passam por nenhum Sustain, ele vem direto para o drive X. Esse aqui é o drive X esquerdo, inferior, e aqui é o drive X direito, cada um tem um cabo, né? E aqui nós temos um cabo que é a comunicação de dados com a placa do Sustain Z, né? A comunicação dessa placa com essa daqui. Aqui nós temos mais as alimentações que vêm da fonte para alimentar essa placa. Bom, o que eu estava falando anteriormente sobre defeito é que quando você tem um defeito na fonte, você tem defeitos, por exemplo, que para a televisão toda, o LED não acende, ou ela entra em proteção, tipo de defeito desse tipo. Normalmente os defeitos da fonte, eles são sempre acompanhados de falta de alguma voltagem, né? Então se faltou voltagem de 5 volts, ela não vai nem acender nada, porque é a voltagem básica que tem que aparecer logo inicialmente. Agora, se faltar as outras tensões, as outras voltagens, ela vai até acender o LED, tudo se comportar como se estivesse em stand-by. Quando você ligar, finalmente, né, apertar a tecla de stand-by, para tirar ela de stand-by, ela ou vai aparecer as outras voltagens logo depois, vai desarmar, ou nem vai aparecer as outras voltagens, não é isso? Então aí caracteriza que você tem um defeito de fonte. Para você ter certeza, você desliga os cabos para ver se a voltagem volta. Se ela não voltar, é defeito da fonte. Se a voltagem voltar quando desligar esse cabo, o problema é da placa do Sustain Y. Se a voltagem reaparecer depois de desligar esse cabo, o problema é do Sustain Z. Certo? Bom, agora quando se trata de defeito nas placas de Sustain e na placa lógica, você vai ter sempre alguma coisa que vai afetar a luz na tela, ou totalmente ou parcialmente, né? Se der uma queima total da placa do ZSUS, se ela não entrar em curso, né, você pode ter um defeito setorizado nessas 3 vias que eu já acabei de falar aqui, né? Cada via dessa vai afetar uma parte da tela, ou pode ser totalmente da tela inteira. A placa lógica é a mesma coisa. Se você tiver um defeito parcial que afete só esse lado, você vai ter um defeito só do lado direito da tela. Se o problema afetar só esse lado aqui, você vai ter um problema do lado esquerdo. Entendeu? Sempre daqui para cima, né? A metade da esquerda vai ter problema, a outra metade vai ter até a imagem normal.
A maioria das vezes que você tem defeito na placa lógica, a televisão fica falando, ela tem voz normal, só não tem luz na tela, ou totalmente ou parcialmente. Entendeu? Então é assim. Agora, como o defeito é do drive, geralmente nunca vai dar na tela toda, porque o drive, você vê, esse drive aqui, ele pega daqui para lá. Então só vai afetar um lado. Agora, se por exemplo, cada drive, você vê que tem vários cabos aqui, 1, 2, 3, por exemplo, cada cabo desse aqui acessa uma parte da tela. Por exemplo, esse conector alimenta essa parte aqui. Esse conector, essa parte aqui. Então, se você tiver um defeito nesse circuito aqui, você vai ter uma lista na tela em pé, mais fina. Então é um problema parcial da placa. Se a placa queimar totalmente, você vai ter a metade da tela faltando. Mas se der um problema só no circuito desse cabo aqui, você vai ter uma lista na tela. Quando você tem uma lista na tela, vale a pena até verificar se não é problema de oxidação ou sujeira nesses cabos. Olha bem, pessoal, quando for tirar essa placa aqui, tem que tomar cuidado para não sair puxando isso aqui. Isso aqui tem uma abinha que levanta, tá vendo? É uma janelinha que abre para você poder tirar, tá vendo? Não é puxando. Aqui é a mesma coisa. Tá? Viu? Sai simplesmente abrindo. Né? É a mesma coisa. Abriu, uma janelinha. Tá vendo? Até melhor. Então aqui é o defeito, né? O defeito no caso, essa lista branca, assim embaixo, e aqui uma lista preta, e tem até uma clarinha, uma branquinha do lado, né? Então, esse sintoma. Coloca a imagem, essas listas vão ficar sobrepondo a imagem. No lugar onde tem a lixa não tem imagem. Você tá... Botar o curso de câmera lenta também, mano. Isso. Eu já combinei com o pessoal aí, isso aí. Né? Você está falando uma coisa sobre filmagem. Ele está falando manutenção, você está falando da operação. São coisas distintas. Não, é operação. É para operador de câmera. Eu já trabalhei com isso, né? Faz de aula. Olha aqui, ó. A placa do VSC, placa de tratamento de sinais. A placa lógica. Aqui nós temos o Sustain Y. Aqui o drive Y. A fonte. Os drives X aqui embaixo. Aqui nós temos o ZSUS. Na verdade, isso aqui é o estágio de acoplador e saída do ZSUS. O ZSUS, nesse aparelho, essa placa aqui, ela comporta dois sustain, o Y e o Z. O Y vem para cá e o Z, que é essa parte aqui, manda sinal para cá. Aí aqui tem uma placa de acoplamento só para jogar para a tela. Os sinais entram aqui. Tá vendo? Aqui a antena. Aqui são os conectores e os demais, né, de vídeo componente. Aqui tem a conexão de vídeo composto. Então todos os sinais que entram aqui, ó, aqui também tem de computador, né, PC, aqui HDMI, independente. Qualquer tipo de sinal que entrar aqui, ele vai sofrer uma transformação aqui para RGB. RGB digital. Vai sair nesse cabo aqui. Esse cabo aqui é o cabo do RGB digital. E esse 6 aí, né? Então, ele é o VSC, é o que faz a principal transformação é feita aqui. Aí vem para cá. Essa placa é a placa de controle. É ela que
determina o que vai para o drive X e o que vai para o drive Y, de acordo com o endereçamento que foi gerado aqui. Como se fosse uma espécie de processo. Na verdade, ele nem cria os endereços já vêm prontos daqui. Mas ele, a partir dos endereços, ele cria uma distribuição correta. O que vai para lá, o que vai para cá. Tanto é que você vê que tem saída para cá, tem saída para cá e tem saída para cá. Essa placa é para organizar isso. O que vai vir aqui, aqui e aqui. Aqui são os sinais Y que vêm o sustain Y. O sustain, a principal função dele é controlar o brilho da tela. E daqui você vem com os drives. Os drives são amplificadores que, através desses cabos, jogam para a tela acesso aos eletrodos Y, que são os horizontais. Aqui nós temos dois cabos, os eletrodos X, drive X é left, drive X right, esquerdo, direito. E aqui também tem os cabos que saem para a tela, né? E a fonte é para alimentar toda essa parafernália aí. Então, hoje em dia, essa televisão de plasma aqui é uma televisão antiga. A televisão de plasma hoje, ela não tem esses relevos, essas alturas todas. Eles trabalharam em telas mais finas, procuraram dimensionar a tela mais fina. As placas são menos robustas, não tem essa dimensão para cima. Então são placas mais baixas, né? Desse tipo aqui, né? De tecnologia desse tipo aqui. São placas nessa tecnologia, não nessa aqui. Então essas placas evoluíram para uma tecnologia mais SMD, mais apurada, para diminuir a altura. Com isso diminuiu o consumo, o tamanho, o peso interno e o consumo de energia. Mas no caso das lâmpadas, que não tem uma lâmpada tão grande para fazer uma tela de LCD, por exemplo, no tamanho dessa parede, seria isso? Bom, isso aí já fabricou TV de 50 polegadas. De LCD. Principalmente lá na Bahia, no shopping, algumas lá. Pode dar uma paradinha agora. Vai rasgar. É isso mesmo. Então são esses três. Agora aqui. É de lá pra cá, né? Seguindo, grosso. Tá bom aqui? Tá bom? Tá, de lá O problema é de... Problema que é naquele flat ali. Então aqui, ó, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui as trilhas que estão comidas, ó. Aqui, ó, uma, duas, três vias que foram deterioradas, ó, pela corrosão. Né? Aqui, ó, as três trilhas aqui, ó. As três trilhas partidas aqui, ó, nesse ponto. Olha lá. Do outro lado da ponta. Esse aqui. Qual defesa que tu tá vendo aí que tu acha que é? Isso aqui tem mais vias partidas, ó. Tem essas quatro aqui. Aqui, essas quatro vias aqui. Aqui tem mais três. E aqui tem mais quatro. São 11 trilhas. Vamos para esse daqui. Aí. Vai deixar paradinho, ficou legal. Aqui tem uma oxidação, vai ser uma trilha partida. Aqui tem um curto, uma fuga entre duas trilhas. Aqui tem várias fugas, vários pontos. Vários pontos oxidados aqui. Isso aqui é curto. E se a gente passar um álcool isopropílico aqui e tirar esses pontos de curto aqui, já vai melhorar bastante. Né? O defeito não vai poder ser resolvido sem, quer dizer, ou melhor, não vai se resolver com essas trilhas partidas. A não ser que... Totalmente, né? A não ser que conseguisse colocar aqui Uma tinta condutiva. uma tinta condutiva aqui para poder consertar. Já que esse flat não tem como trocar, porque ele pertence à própria tela.
Por isso que nós temos que fazer aí. Não, agora vai ficar pior. Antes era os desenhos, cueca. Agora você tem que vai ficar pior. Eu sei, né? Perder uma noção, perder as crianças. Pensando se entregue no ralo, elas não Você disse que vai bater a sua mão na minha frente. Eu não aqui no centro dela. Eu fiz tudo. Porque ela é deixando industrial. Industrial que é vingança. Aí eu quero Essa técnica, a nossa técnica de futebol, cara, ganha mais. E outra coisa. Outra coisa, esse Ricardo Teixeira ele consegue pegar, né? A mamata é boa demais. Consegue pegar, igual mesmo assim. Agora ele sofre lá no hospital, não tem hospital, não tem nada pra ele. Ele continua lá batendo papo e pagando 1.200.000 por nosso. O olho dele fica cuidado, né? Eu lembro aquela pra lá. Isso. Agora vamos puxando pra cá, porque aqui tem que equilibrar isso aqui, ó. Não pode deixar assim, assim já tá bom.